Então, territorialmente falando, às vezes a gente quer ir para um lugar, mas o Senhor está dizendo, a geografia do teu propósito é falar daquilo que eu tenho feito na tua vida, nos teus, no lugar onde eu te libertei. A paz do Senhor, meu povo! Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa. Seja bem-vindo a mais um conteúdo exclusivo e inédito daquilo que Deus tem nos confiado nesse tempo no seminário, a força de um propósito. Lembrando que a gente está se preparando para o grande dia, 10 de maio, às 9 horas da noite, pelo meu canal oficial no YouTube. Inclusive, se você não é inscrito, se inscreve. E também pelo nosso site, tá bom? Pelo site do seminário A Força de um Propósito. Gente, o que é o seminário A Força de um Propósito? É um despertar de Deus para a nossa vida por intermédio da sua palavra, para que nós possamos romper dentro do propósito que Ele nos confiou. São muitas pessoas que sabem que Deus tem uma obra na vida delas, mas se sentem perdidas dentro da sua chamada. Elas não sabem, na verdade, a que foram vocacionadas ou o que fazer. Então a gente vem aí de um período grande de aquecimento de lives, onde o Senhor já tem falado com a gente tremendamente. E agora, para todos aqueles que estão inscritos já com a gente, inclusive, se você ainda não está, entra em algum dos nossos grupos de WhatsApp, compartilha com outras pessoas. Enquanto o dia 10 não chega, meu povo, ainda dá tempo da gente ser rio de Deus para transbordar na vida de outras pessoas, para que elas também possam alcançar a revelação daquilo que Deus tem nos confiado para a gente poder romper. Então, se você está rompendo, leve outras pessoas a romperem também, tá bom? Participa dos nossos grupos, porque lá dentro você não fica de fora de absolutamente nada do que está acontecendo. Camille, para quem é o seminário A Força de um Propósito? Eu vou falar rasgado, que é para todo mundo entender. O seminário são para aquelas pessoas que, assim como eu, um dia também já estive, estão frustradas, se sentindo perdidas, ou ainda que tenham uma certa clareza do que Deus quer da vida delas, não estão conseguindo tornar isso tangível, executável, entende? Faz parte de uma projeção que parece que nunca é alcançada, nunca é atingida. Então a gente está trabalhando aqui com tarefas, com a palavra de Deus, para abrir o nosso entendimento e mostrar que através daquilo que Deus nos confiou, e mais do que isso, somente através daquilo que Deus nos confiou, nós vamos nos sentir e vamos nos tornar realizados no propósito de Deus, sendo cada vez mais útil. E eu tenho dito isso já há algum tempo, como um rio que corre para o mar, que ninguém pode parar. É isso que eu desejo para a tua vida, ok? Pensando nisso, hoje o Senhor separou uma porção muito especial para a gente. Anota aí, eu já tinha falado isso na nossa transmissão anterior e hoje chegou a hora de cumprir. Anota aí o tema da nossa aula de hoje: na geografia do propósito. Subtítulo: encontre o lugar do seu propósito. Gente, eu falo para vocês anotarem porque eu realmente anoto tudo. Eu sou bem analógica. E Camila, por que é importante anotar? Porque quando você anota, isso facilita o gatilho do teu entendimento. E não é só para passar isso para outras pessoas, não. É para incluir isso nas suas orações, sabe? O Senhor, Ele vai ativando a sua mente para que você possa ter mais facilidade para verbalizar aquilo que você entende. Tudo isso a partir do momento que você escreve, tá bom? Então fica a dica aí também, tá? Anota aí, na geografia do propósito. Subtítulo: encontre o lugar do seu propósito. Ruth capítulo 2, verso de número 12. Abre comigo aí agora. Ruth capítulo 2, verso de número 12. Diz assim o texto sagrado: o Senhor retribua o teu feito e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste abrigar. Gente, é um versículo tão lindo que eu quero repetir ele. Essas são as palavras de Boaz, aquele que seria o remidor de Ruth. E quem é Ruth, Camila? Ruth é nora de Noemi. E quem é Noemi, Camila? Noemi é aquela que perdeu o seu esposo quando saiu de Belém, né? E depois, já habitando em Moabe, que era onde Ruth conheceu o filho de Noemi, né? Malom, mas que também, infelizmente, Noemi veio a perder os seus 2 filhos, Malom e Quilion. E
ela tinha então 2 noras e 2 filhos depois da morte do seu marido. Mahlon casou com Ruth e Quilion casou com Orfa. Só que depois que eles morreram, Orfa se despediu de Noemi, sua sogra. E Noemi disse que ela podia seguir, porque ela disse, olha, eu não tenho nem idade para ter mais filhos. E ainda que eu tivesse, vocês iriam esperar eles crescerem para casar? Isso seria impossível. Então eu não tenho absolutamente nada que dar ou que fazer por vocês. Vão embora, porque eu vou voltar para minha terra, vou voltar para minha cidade, vou voltar para Belém. Amarga e entristecida pelo luto, né, de toda a sua casa, tendo sobrado somente suas noras e não tendo como subsidiá-las e nem oferecer nada para elas, então ela vai se despedir para voltar para Belém e diz que as suas noras podiam voltar e podiam ficar ali, elas estavam despedidas. Orfa então vai, mas Ruth, você sabe, Ruth não vai. Ruth vai dizer um dos versos que expressam maior fidelidade que eu já vi na vida de alguém. Ela vai dizer, olha, não insista para que eu te deixe, teu povo é meu povo, teu Deus é o meu Deus, e aonde quer que tu pousares, ali eu pousarei, e aonde quer que tu morreres, ali eu serei sepultada. Eu não vou te deixar. Veja que Ruth vai seguir um caminho de gratidão, um caminho de fidelidade, honrando princípios que não podem ser comprados e nem negociados. Então ela não vai ficar em Moabe. Quando Noemi, sua sogra, decide voltar para Belém, Ruth decide voltar junto com ela. E agora ela vai catar algumas das espigas que sobram em determinado campo daquele que seria Boaz. Então eu estou só contextualizando para a gente chegar no versículo 12 do capítulo 2. Depois de um tempo então, instruída pela sua sogra, Ruth, na verdade, vai achar graça aos olhos de Boaz, que vai favorecê-la no seu campo. E aí, depois de um tempo, vai acontecer isso aqui que a gente leu. Olha o que ele vai dizer para ela e eu repito. Ele disse então para ela, o Senhor retribua o teu feito. O que feito? O fato de você não ter abandonado a sua sogra. Eu sei que você agiu com ela com cuidado, com fidelidade. É basicamente isso. Aí ele diz assim, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas vieste se abrigar. Ruth não sabia, mas ela estava se encaminhando com muita exatidão na geografia territorial do seu propósito. Camila, isso existe? Existe. Você precisa entender que geograficamente, territorialmente falando, há um propósito de Deus aonde você está ou para onde Ele quer te levar. Camila, onde a gente vê isso a exemplo da vida de Ruth, para ela ser o exemplo da nossa vida hoje aqui? Presta muita atenção, ó. Noemi sai de Belém para Moabe. Em Moabe, o filho dela casa com Ruth. Depois ele morre. Ruth decide sair de Moabe. Noemi decide sair de Moabe, que era a terra que conheceu Ruth. Só que ela já está conectada com Noemi, sua sogra. Quando sua sogra decide voltar para Belém, ela não se desconecta da sua sogra. De alguma forma, Ruth percebe que por fidelidade, lealdade e amor, a vida dela está conectada à vida de Noemi, sua sogra. Então olha isso. Ela está em Moabe, ela vai sair de Moabe para ir para Belém, a terra que era da sua sogra. Chegando lá, ela vai conhecer a Boaz, que é o seu remidor. E, gente, quem é Boaz? Ninguém, nada mais, nada menos do que aquele que iria dar continuidade à linhagem da casa de Judá. Ou seja, de onde sairia a casa de Davi. Meu Deus, isso é tremendo. Então preste muita atenção. Olha essa conexão de Noemi voltando para Belém, de Ruth conectada a Noemi, e de, por estar conectada a Noemi, se conectar a Boaz e automaticamente ser conectada à linhagem de Jesus. Uma mulher moabita, na verdade, vai se tornar a avó do rei Davi. Isso é muito sério. Camila, eu não entendi. Vai entender agora. O lugar do seu propósito tem a ver, sim, com a terra que você está, mas com as pessoas que você precisa se conectar. Tudo aquilo que Deus tem a fazer em você ou por intermédio da sua vida passa por pessoas e você precisa ficar atento a isso. Você acha de verdade que o fato de você estar parado nesse vídeo agora, conectada
ou conectado a uma pessoa que está conectada à vontade de Deus para a vida de outras pessoas é uma coincidência? Claro que não. Nesse momento você está vivendo aquilo que eu chamo de alinhamento do propósito de Deus. Você está conectado ao propósito de Deus através da vida de uma pessoa, que no caso aqui nesse vídeo sou eu. Mas territorialmente, não tenha dúvida que existem outras pessoas no lugar que você está ou no lugar para o qual Deus vai te conduzir, que vai te conectar diretamente ao propósito de Deus. E isso é muito poderoso. Marcos, capítulo de número 5, versículos 18, 19 e 20, vão trazer a história de Jesus, falando territorialmente, quando ele pisou ali em Gadara. Depois de libertar aquele gadareno endemoniado, aquele homem conectado a Jesus e identificando o propósito de Deus para a vida dele, depois da libertação de Jesus Cristo, ele vai pedir para ir com o Senhor. Olha o que ele vai dizer. Marcos, capítulo de número 5, verso 18, 19 e 20. Ao entrar Jesus no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse ir com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas lhe disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Então ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam daquilo que ele falava, ou seja, da obra que ele havia vivenciado. O que Jesus disse para ele quando não permitiu estar com ele? Uma vez liberto e conectado ao propósito de Deus para ele em Cristo, ele pensa: deixa eu ir com o Senhor, e o Senhor diz para ele: não. Por quê? Porque a geografia do seu propósito está aqui, ó. Em você estabelecer e contar das maravilhas que eu te fiz aqui. Então, territorialmente falando, às vezes a gente quer ir para um lugar, mas o Senhor está dizendo: a geografia do teu propósito é falar daquilo que eu tenho feito na tua vida, nos teus, no lugar onde eu te libertei, no lugar onde eu te salvei, no lugar onde eu tenho começado a te revelar qual é o propósito que eu tenho com você. Então veja, ele tem tudo para querer ir com Cristo, mas Cristo quer que ele fique lá, porque a geografia do propósito dele não está em ir, está em ficar. A geografia do propósito de Deus na vida de Ruth não estava em ficar em Moabe, estava em ir. Então cabe a nós termos sensibilidade para compreender a geografia do nosso propósito. Agora, Camila, como é que eu sei se é para eu ir ou se é para eu ficar? As pessoas que o Senhor vai te conectar ao propósito vão determinar se você vai ou se você fica. No caso do gadareno, não passava mais por Jesus aquilo que ele ia exercer, passava pelas pessoas da cidade onde ele teria sido liberto. No caso de Ruth, não havia mais nada para ela fazer em Moabe, mas havia muita coisa em Belém através da vida de Noemi. Então, se Noemi vai, ela também vai. Então, são as pessoas que normalmente determinam a sua geografia. Por exemplo, quando o Senhor apareceu a Abraão, o Senhor não queria que ele ficasse, o Senhor queria que ele fosse. Então o Senhor disse o que para ele? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra em que eu vou te mostrar. Então o cumprimento do propósito de Deus na vida de Abraão não estava em ele sair, não estava em ele ficar, mas estava em ele sair. Agora, em contrapartida, o cumprimento do propósito de Deus na vida de Isaac não estava em sair, mas estava em ficar. Voltando então, Camille, como é que eu sei quando eu saio e quando eu fico? Depende de quais pessoas o propósito está te conectando. Normalmente são elas que determinam se você vai ou se você fica. E você precisa compreender isso. No caso de Isaac, ele queria ir ao Egito, lembra? Mas o Senhor disse para ele: fica. E foi ficando. E foi cavando poço que o Senhor fez ele prosperar na terra da sua aflição. Então entenda, o que determina a geografia do meu propósito não é se a minha circunstância onde eu estou é favorável ou não. É se a obra que Deus tem na minha vida passa pelas pessoas que eu estou conectada ali, ou se não. Se Deus vai me conectar a outras pessoas, porque a obra que Ele tem na minha vida não se conecta às pessoas do lugar que eu estou hoje, entende? Então isso não tem a ver com circunstância favorável, isso tem a ver com pessoas. Isso não tem a ver com dinheiro, isso tem a ver com pessoas. Isso não tem a ver se a terra é seca ou se ela é de rios, isso tem a ver com pessoas. Por isso Ruth foi a escolhida, porque a geografia dela foi transformada e ela saiu inclusive de sua terra natal para ir à terra de sua sogra, porque era lá que Deus iria conectar ela a pessoas que iriam desabrochar o propósito de Deus para a vida dela, a saber,
o seu remidor Boaz, que veio por intermédio de quem? Da sua sogra Noemi, que decidiu voltar à sua terra. Ruth não tinha necessidade disso, mas ela foi por lealdade e fidelidade. Por quê? Ela estava conectada à terra de Moabe? Não. Ela estava conectada à terra de Belém? Também não. Ela estava conectada à sua sogra. Então, por isso, a geografia do seu propósito se moveu. Está compreendendo que Deus está falando com você? Eu sei que você está, porque Deus está falando claramente. Pensando nisso e em você começar a saber se você deve se mover a geografia do seu propósito e qual ela é, né? Qual é o lugar do seu propósito, tem um exercício especial, uma tarefa especial para você, que vai ficar guardada lá na descrição do nosso WhatsApp. Por isso eu sempre digo, entre nos nossos grupos de WhatsApp para você não perder nada. E hoje essa tarefa é muito especial. Por que é muito especial? Porque eu vou liberar para você agora uma atividade que te conecta a outras pessoas. Entenda isso. Camila, o que eu vou fazer? Você vai escolher 3 pessoas. Elas não precisam estar todas uma dentro da bolha das outras. O que é isso? Elas não precisam ser conhecidas entre si, elas só precisam ser conhecidas suas, tá bom? 3 pessoas que de alguma forma já se conectaram ao seu propósito. Gente que ou já liberou uma palavra para a sua vida, gente que já foi um canal de Deus para te abençoar, gente que já te abraçou, gente que já foi usado com uma palavra de Deus para esclarecer alguma coisa para você. Alguém que de alguma forma já te inspirou, alguém que de alguma forma foi uma ferramenta que Deus usou para te levantar, para te erguer, para apontar o caminho de Deus para a sua vida. Alguém que te inspira, alguém que te anima, alguém que faz você se sentir melhor quando você está mal. Enfim, procure 3 pessoas que se encaixam nesse perfil. Gente boa, gente de Deus, gente que você não precisa trocar de calçada quando encontra, gente que te fortalece. Quem sabe alguma irmã do círculo de oração, quem sabe não é a sua própria liderança, o seu pastor. E Camilo, o que eu vou fazer? Você vai enviar um áudio, não pode ser mensagem escrita, vai ser áudio. Com a sua voz, você que pode, é claro. Você que não pode, Camila, eu não tenho poder de fala, ou eu tenho dificuldade de fala, aí ótimo, você vai enviar uma mensagem escrita por você, não por terceiros, tá bom? Dizendo o quanto você honra a Deus pela vida daquela pessoa e o quanto você gostaria de estar mais perto dela para aprender, para crescer, para evoluir, em razão de reconhecer Deus na vida dela, em razão de perceber o quão importante ela já foi em momentos específicos da sua vida. Entenda, cumpra esse exercício independente de onde essa pessoa mora. Cumpra esse exercício independente se ela está no Brasil ou fora do Brasil. Faça isso e Deus vai estabelecer a geografia do seu propósito baseado na conexão com essas pessoas. E esse é um exercício muito bom para você começar a ver o Espírito Santo de Deus mover e te colocar no lugar do seu propósito e na geografia que combina com ele, tá bom? Então pratica isso aí que vai dar certo. Gente, a gente continua aqui, eu tô contando as horas, está chegando! Dia 10 de maio, às 9 horas da noite, pelo meu canal oficial no YouTube. Se você não é inscrito, se inscreve. E também pelo nosso site A Força de um Propósito. Não fica de fora e se conecte a pessoas, convidando elas para participarem com a gente do seminário A Força de um Propósito. Está extraordinário, é o maior seminário, a maior ministração que eu já debrucei, que eu já me preparei para poder derramar sobre a vida de outras pessoas. Nós estamos conectados e você pode ser um canal de Deus para conectar muitas outras pessoas na geografia do propósito delas. Que é onde, Camila? É aqui no seminário A Força de um Propósito. Ó, próxima aula. Tá muito quente, tá muito forte, não fica de fora. Camila, você vai falar sobre o quê? Já tá aqui, ó, anotado, carimbado, preparado. O quê, Camila? No propósito você prospera. Eu vou te explicar que o lugar da vontade de Deus é um lugar de prosperidade para todas as áreas da sua vida, tá bom? Fica com a gente até o fim, te espero na próxima. Um beijo, Deus te abençoe. Até lá, até mais.